Nessa aula, continuamos com a análise do método da negação ao absurdo. Vamos apresentar 3 exemplos, nos quais utilizamos tal método para provar propriedades de fórmulas da lógica proposicional. Veja o primeiro exemplo. Nesse exemplo, temos a fórmula H, P implica Q e não P ou Q. Nosso objetivo é mostrar que essa fórmula é contraditória. E vamos fazê-lo utilizando o método da negação ou redução ao absurdo. Então, por esse método, dado que queremos provar que H é uma contradição, estabelecemos uma ideia inicial, que é a negação do que estamos querendo provar, é a negação do nosso objetivo. Então, nesse caso, a nossa ideia inicial é que H não é contraditória, ou seja, H é satisfatível. Então, nesses termos, é possível interpretar tal conjunção como sendo verdadeira. Mas se a conjunção é verdadeira, então essa implicação é verdadeira e essa negação é verdadeira. Observe que o lado de cá da conjunção é a negação dessa fórmula. Então, para que a conjunção seja verdadeira, essa negação deve ser verdadeira. Para que essa negação seja verdadeira, essa disjunção deve ser falsa. Mas para que essa disjunção seja falsa, essa negação tem que ser falsa e Q tem que ser falso. Conclusão desse raciocínio. Olha, P tem que ser verdadeiro, dado que essa negação é falsa, e Q tem que ser falso. Vamos escrever aqui onde tem o P do lado de cá, o verdadeiro embaixo. E, dado que Q é falso, onde tem Q do lado de cá, vamos escrever abaixo dele o falso. Mas então, do que concluímos de cá, temos que P é verdadeiro e Q é falso. Mas se P é verdadeiro e Q é falso, então essa implicação ela é falsa. Conclusão de tudo isso. Por um lado, concluímos que essa implicação tem que ser verdadeira. E por outro lado, concluímos que ela tem que ser falsa. Isso é um absurdo. Não se pode ter algo como sendo verdadeiro e falso ao mesmo tempo. H é realmente contraditória, pois, dada a ideia inicial que nega tal fato, de que H não é contradição, chegamos a um absurdo. Logo, o nosso objetivo está contemplado. H é realmente contraditório. E voltamos a enfatizar que no método da negação, as inferências utilizadas, o nosso raciocínio utilizado, é constituído de inferências verdadeiras. Quando analisamos os argumentos lógicos, apresentamos uma fórmula bem extensa que falava do mal existe no mundo, Deus é onipotente, onipresente e outras coisas, e dissemos que aquela fórmula é uma tautologia. Vamos demonstrar tal fato utilizando o método da negação ou absurdo. Considere H essa implicação. Essa implicação é a representação do argumento que trata de que o mal existe no mundo, Deus é onipotente, Deus é benevolente e assim por diante. Esses símbolos proposicionais representam tais proposições que foram analisadas anteriormente. Suponha, então, que essa fórmula não é uma tautologia, ou seja, a nossa ideia inicial é de que ela não é uma tautologia, ou seja, é possível interpretar essa implicação como sendo falsa. Mas se essa interpretação aqui é falsa, ou seja, se essa implicação é falsa, então o antecedente, o seu antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Ou seja, dado que temos falso aqui,
temos que ter verdadeiro aqui e verdadeiro aqui. Ou seja, essa conjunção, tais conjunções são verdadeiras. Por outro lado, dado que aqui temos um falso, então o consequente dessa implicação deve ser falso. Ou seja, essa disjunção é falsa. Dada que essa disjunção é falsa, o ou ser falso, então o P4 é falso e o P5 também igualmente é falso. Então, dado que P4 é falso, onde tiver P4 do lado de cá, vou colocar falso abaixo dele. E dado que P5 é falso, então onde tiver P5 do lado de cá, vou colocar falso abaixo dele. Como vimos, a conjunção tem que ser verdadeira. Mas se essa conjunção é verdadeira, isso significa dizer que essa implicação é verdadeira. Essa implicação é verdadeira. Essa implicação é verdadeira e o P1 também é verdadeiro. Por que o P1 é verdadeiro? Porque essa conjunção é verdadeira. E para uma conjunção ser verdadeira, todos os seus componentes precisam ser verdadeiros. Então, temos aqui uma implicação verdadeira com um consequente falso. Desses dois fatos, concluo que o P3 necessariamente precisa ser falso. Dado que P3 é falso, onde estiver P3 aqui, vou colocar falso abaixo dele. Além disso, tenho que P1 é verdadeiro, mas como P1 é verdadeiro, onde tiver P1, vou colocar abaixo dele também verdadeiro. Como P1 é verdadeiro e essa implicação é verdadeira, então o consequente dessa implicação, que é essa disjunção, deve ser verdadeiro. Ou seja, desses dois fatos, concluo que essa disjunção é verdadeira. Mas se essa disjunção é verdadeira e o P3 é falso, concluo que P2 é verdadeiro. Então, onde tiver P2, vou colocar abaixo dele o verdadeiro. O que obtivemos? Do lado de cá, eu concluí que P4 é falso. Do lado de cá, eu concluí que o P2 é verdadeiro. Desses dois fatos, concluo que essa implicação é falsa. Por outro lado, tinha concluído por aqui que a implicação deve ser verdadeira, porque ela faz parte dessa conjunção. Conclusão. De um lado, concluo que a implicação é falsa. De outro lado, concluo que ela deve ser verdadeira. Tudo isso para que possamos ter falso aqui neste lugar. Portanto, chegamos a um absurdo. E como encontramos um absurdo, H é uma tautologia. Vamos considerar mais um exemplo. E nesse caso, um exemplo no qual utilizamos o método da negação ao absurdo e, ao final, não encontramos absurdo. Vejamos o que podemos concluir nesse caso. Apresentamos aqui uma demonstração na qual não ocorre absurdo. A pergunta é a seguinte: será que H é contraditória, sendo H essa forma? Suponhamos que pretendemos provar tal fato, utilizando o método da negação, ou redução ao absurdo. Então, nesse caso, a nossa ideia inicial é a negação do que estamos pretendendo provar, do que estamos, digamos, perguntando se é um fato, se é verdadeiro. Então, negar que H é contraditório é supor que H não é contraditório, ou seja, que H é satisfatível. Bom, mas então se H é satisfatível, é possível interpretar essa conjunção como sendo verdadeira. E se a conjunção é verdadeira, então do lado de cá eu tenho verdadeiro e do lado de cá verdadeiro. Mas se essa conjunção é verdadeira, então essa implicação é verdadeira e essa conjunção é verdadeira. Se essa conjunção é verdadeira, então essa implicação é verdadeira e essa implicação é verdadeira. Não ocorreu absurdo. E se não ocorreu absurdo, é possível determinar uma interpretação que interpreta H como sendo verdadeira, que é a nossa suposição inicial. E essa interpretação é essa aqui. Suponha que a interpretação de P, Q, R e S seja falsa. Ou seja, a interpretação de todos esses símbolos seja igualmente falsa.
Nesse caso, a interpretação de H é verdadeira. Portanto, H não é contraditória. Olha, para verificar tal implicação, basta colocar falso aqui, ó. Falso implica em falso é sempre verdadeiro. E nesse caso, seria falso implica em verdadeiro, que seria verdadeiro também. Então, nessas condições, temos que a interpretação de H é verdadeira. E se a interpretação de H é verdadeira, significa que existe uma interpretação que interpreta H como sendo verdadeira, ou seja, H é satisfatível. E se H é satisfatível, a nossa pergunta inicial não é contemplada de forma afirmativa, ou seja, é falso que H é contraditória. Conclusão, H não é contraditória. Ou seja, se não ocorre absurdo, é um fato a suposição inicial. No nosso dia a dia, usamos essa ideia da negação ou redução ao absurdo. Podemos imaginar certas situações e ver o que inferimos a partir delas. Se concluímos algum absurdo, é bom redimensionar a ideia inicial.